Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais é estresse. Queria te provocar a falar sobre o que é frustração, sobre o quanto as pessoas elas estão despreparadas a lidar com frustração. Onde você, por exemplo, a pessoa ela fala que quando você tem opinião, ela prefere te desautorizar, argumento ad hominem, né, como pessoa, como indivíduo, do que ouvir o que você está falando. Ou então, se ela discorda, ela precisa colocar você, o eu contra eles, precisa colocar você contra ela, para que ela consiga se sentir confortável para ter a própria opinião. Então não é que ela quer desqualificar a sua, mas ela quer se sentir dona da própria opinião e que a opinião dela ela tenha valor. E quando eu olho esse tipo de comportamento, é interessante porque isso daqui você faz isso imediatamente. Você faz um post, você dá uma resposta, você printa você responde um comentário, você vê isso imediatamente, você conhece muito sobre a pessoa, às vezes com uma frase. Né? O que você acha que é o caminho, primeiro, para as pessoas elas conseguirem adquirir maturidade? E eu te falo isso porque é uma das coisas que eu falo na live de manhã, né? Você tem que virar adultinho, né? Tem que comer a verdurinha, né? Tem que comer o chuchuzinho, né? E a outra coisa é o quanto a pessoa ela está fugindo de frustração, onde na verdade é isso que vai fazer ela crescer. Citando também, outra coisa que você me mandou ler, você mandou a tarefinha do meu psicólogo, né, do meu terapeuta. Olha só, Obstacles Are the Way, né, do Ryan Holiday. Né? O quanto isso é importante? O quanto é importante você ter obstáculos na vida para atingir maturidade, capacidade, resistência à frustração? Cara, tem um conceito na neurociência e na galera que estuda comportamento chamado de inoculação ao estresse. Eu já comentei aqui, eu acho, alguma vez. Que é basicamente assim, quando você se submete a situações estressoras, você submete a situações estressoras. Um exemplo, o exemplo que eu mais gosto de usar é falar em público. Você cria resistência àquilo. Se você conseguir entender aquilo como um objetivo a ser vencido e não um objetivo a fugir daquele, e não uma situação a ser desviada, esquivada. Tem poucos estudos, tá? Vou fazer uma ressalva aqui porque são estudos difíceis de fazer e com qualidade metodológica duvidosa, porque são difíceis de fazer. Mas tem alguns estudos que sugerem que quando você tem pessoas com o mesmo nível, porque uma das formas de você mensurar, então tem duas formas de medir estresse e compromisso e ir para cima de um obstáculo e buscar amadurecimento. Duas formas, uma objetiva e uma subjetiva de mensurar estresse. A objetiva é você mensurar o hormônio que a sua suprarrenal libera no seu eixo lá, que é o cortisol, os glicocorticoides. A segunda forma de mensurar estresse é perguntando: e aí, quanto é que você está estressado? Dá uma escala lá, uma escala organizada lá para a pessoa, para ver o nível subjetivo de estresse dela. Tem alguns estudos, de novo, são poucos e qualidade metodológica duvidosa, porque tem poucos indivíduos, a separação foi estranha, mas esses estudos sugerem, né, é o que a gente tem para trabalhar em cima, que quando você tem as mesmas pessoas com o estresse objetivo, mensurado de forma objetiva, que é o nível de cortisol, igual, mas quando você pergunta para aquela pessoa o quão estressada ela está com uma situação, mesmo o cortisol estando do mesmo nível nos dois grupos de pessoas, algumas pessoas respondem que não estão sentindo estresse. Por quê? Porque aquelas pessoas estão tentando ou estão enxergando a situação como uma oportunidade, mesmo envolvendo estresse. Então você vê uma pessoa, por exemplo, que vai ter que dar uma palestra, um evento importante e está muito nervoso, está muito estressada, está muito ansiosa, está com privação de sono, está com medo, está com sudorese, está com nó na garganta, todos os sintomas clássicos de estresse. Você vê o cortisol dela está em tanto. Você vê uma outra pessoa,
que tá com estresse numa condição parecida, tem que dar palestra, mas o cortisol dela também tá em tanto, mas quando você bota questionários subjetivos de humor, de tristeza, de impulsividade, de depressão, etc., a pessoa que relata estar vendo naquele estresse uma oportunidade, ela tende a ter esses desfechos emocionais prevenidos ou não tão grandes. Em outras palavras, resumindo tudo que eu disse aqui, quando você... É o estresse da montanha-russa, por exemplo? Exato. Você paga pra ter estresse. Isso. Você paga pra ir lá, passar um puta de um trabalho e ficar suado, assustado, nervoso. Trem fantasma. Entendeu? Filme de terror. Agora, se a pessoa entende aquele estresse como legal, os efeitos maléficos, mesmo no nível hormonal, estando na mesma altura, eles não acontecem de forma tão grande, porque a pessoa interpretou aquele estresse. É a mesma coisa que você botar uma pessoa fazer atividade física, uma pessoa que gosta e uma que odeia. Teve um paper que saiu no ano de 2000, uma época de ouro na neurociência, que o Eric Kandel ganhou o prêmio Nobel dele, que descobriu que as memórias são sintetizadas, depende de síntese proteica. O Ivan Izquierdo, falecido professor que era da URGS, depois foi para PUC, publicou um paper na Science mostrando que memória de curto prazo é diferente de longo prazo, e a de curto prazo não se transforma em longo prazo, elas começam juntas, uma só não vai para frente, digamos assim. Estudo fantástico, 2 páginas. Fez com R$15, eu acho, o estudo, só botou uns inibidores. Cara, só uns inibidores ali, fez um desenho experimental bonito, publicou na Science, fechou como ideias boas, é importante. Teve um estudo que saiu sobre neurogênese, a época de ouro da neurogênese, se nasce neurônio novo no cérebro ou não. Os caras publicaram com roedor, um paper na Journal of Neuroscience, um dos melhores jornais de neurociência do mundo, ou melhor, na área de neurociência do planeta. E eles queriam saber se exercício físico aumentava a neurogênese ou não. Detalhe, isso aqui é em roedor, tá? Em camundongo. Depois saiu na Science em humanos, a gente pode falar. E eles submeteram os roedores a 3 tipos de exercício físico. Exercício físico resistido, tem como fazer com roedor. Como? Você bota uma... É tipo aquelas balanças de mola de açougue, aquelas balanças antigas, que você puxa e vê uma pressão. Isso. Não é você bota... aqui. Dinamômetro. Sim. Aí você bota o camundongo, é uma barrinha, Tá. o camundongo segura com as patinhas dele na barrinha e você puxa na cauda. E ele vai segurando, cara. Ele segura aquilo, porque ele não quer cair, né? E aí você faz várias sessões daquilo no ambiente controlado, que ele não tenha medo, perto do chão, na maravilha, tudo certinho, controlando o estresse ali dele. Ele começa a ter desenvolvimento de massa. Você consegue mensurar depois o quanto ele ganhou de massa magra, né? Ele consegue ficar bem parrudinho, assim. Eles fizeram aeróbico na esteira, então você bota numa esteira normal, o camundongo andando ali com as laterais, e natação. Bota o bicho nadar. Natação é maldade. Mas olha só, cara, só a natação não induziu neurogênese. É mesmo? E aí, foi um alvoroço, porque os blogs falaram natação não induz neurogênese, corrida e exercício sim. Faça corrida e exercício. O nascimento de novos neurônios. Novas células do cérebro. Você consegue marcar lá com uma marcação azulzinha e ver quantas nascem. Cara, e depois os autores mesmo publicaram, eles não escreveram, foi também, né? Poderiam ter ajudado nessa parte. Tiveram que publicar, falando, pessoal, a gente refez aqui e na verdade, olha só, a natação ela não induz neurogênese porque água para camundongo é aversivo. Tá. Ele fica estressado. Demais, Então, corticosterona, no roedor é corticosterona, não cortisol, mas é a mesma coisa. O Aquaman explodia, é onde cara. O Aquaman Então, né? Vai explodir. Então, o que acontece? Era exercício, mas pro bichinho era estressante. Entendi. Então, não tinha os efeitos benéficos cerebrais, pelo menos. Por isso que a pessoa que vai lá no Muse, a pessoa que vai procurar um médico do esporte ou alguma coisa nessa área, a pessoa sempre indica, cara, o que você gosta de fazer? Exatamente. Vamos começar por onde você gosta. Para você ter engajamento, para você ter vida longa nesse esporte, não precisa fazer musculação ou o que você vê as pessoas fazendo. Você gosta de tênis, tem várias modalidades de esportes para fazer. Então o estresse é importante, o que a gente sabe hoje que auxilia, voltando à sua pergunta lá, eu fiz todo esse rodeio para falar dela. O estresse, a maturidade, a gente sabe que uma das coisas que acelera o desenvolvimento do cérebro e o desenvolvimento de áreas envolvidas com tomada de decisão e tudo mais, é estresse. Quem mostrou isso foi o Robert Sapolsky, um neurocientista que foi um cara fudido, assim. Na área de estresse e hipocampo, ele é o cara que mais manja. Só que, cara, tem que ser um estresse que você perceba como adaptativo.
sabe? Tem que ser um estresse. Ele faz uma curva em U invertido, curva de sino. Se você não tem nada de estresse, é ruim para o seu sistema. Se você ter muito estresse, é ruim para o seu sistema. Você tem que achar um estresse ideal e se submeter a ele. Porque esse estresse ideal, que é bastante Mas essa linha pessoal, você vai né? subindo cada vez mais, né? Porque o que te estressa aqui, se você é acostumado a ele, daqui a pouco você não estressa mais a com ideia é ele. que você vai evoluindo, É, né? você vai empurrando essa linha